E outro desafio, assim, super importante, assim, também, é a questão justamente das barreiras culturais e linguísticas, né? Então, a gente cada vez mais está nesse mundo globalizado, tá? Então, hoje já não tem mais barreira quase nenhuma, assim, pra gente interagir com pessoas que estão em outros países, falando outros idiomas, vivendo outras culturas, assim, como a gente também não tem barreiras, tanto física, né, a gente fisicamente, como a gente presencialmente, a gente virtualmente está nesses lugares. Então, isso faz parte desse contexto. A gente entender como as outras culturas pensam, como as outras culturas reagem a determinadas falas, determinados gestos que a gente faz. Então, tudo isso faz parte do desafio atual da comunicação, que a gente precisa trabalhar isso aí. Outra questão assim, que acaba atrapalhando muito assim, o desafio é a falta de tempo. Tá? Seja a falta de tempo de se preparar, de entender, de pesquisar sobre o assunto, ou até mesmo falta de tempo de praticar, ou até de interagir, rotinas que a gente tem que são muito puxadas e acabam limitando os momentos de diálogo. Tá? Afinal de contas, é super importante a gente ter momentos que a gente está conversando, se expressando, trocando informações de formas diversas, porque isso tudo é prática, isso tudo é experiência que vai levando e vai sendo construída, formando justamente esse perfil comunicador do jovem aí ao longo do tempo. Uma outra questão também que certamente, quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a perceber isso muito mais claramente, né? Que é a diferença geracional, tá? Então, a gente vai conversar com um jovem hoje, né? No caso, os filhos da gente, a gente tem uma linguagem que é diferente de quando a gente vai conversar com um amigo nosso, ou mesmo quando a gente olha para trás e pensa como a gente falava, como a gente interagia naquela época. As gerações são diferentes, elas têm linguagens diferentes, interesses diferentes, expectativas diferentes. Então, a gente lidar com isso é super importante, porque quando a gente vai fazer uma comunicação, a gente precisa entender qual é o nosso público. Quem é aquele lado lá que vai estar ouvindo, vai estar falando, vai estar, como o Hugo falou, né? Vai estar escutando o que a gente está falando, para que ele entenda o que a gente está querendo dizer e simplesmente não se perca nisso aí, tá? Uma outra característica também é que isso tem sido muito marcante, principalmente para o lado excessivo da tecnologia, é a questão de como isso vem distanciando a nossa face a face, né? Aquela conversa de a gente poder olhar, interagir e enfim, realmente dar uma atenção completa para a pessoa que está do outro lado. No caso, a gente está falando aqui dos filhos, mas é importante a gente também demonstrar isso, tá? A gente vai ver que daqui a pouco esse é um dos pontos mais importantes da apresentação de hoje, assim, quanto que o nosso comportamento enquanto pai influencia o comportamento dos nossos filhos. Então, a gente poder não usar a tecnologia excessivamente para dar momentos de comunicação, aqueles diálogos, tudo isso, assim como a gente também não se distanciar totalmente. Afinal de contas, esse mundo que a gente está aqui agora, nesse momento aqui do YouTube, por exemplo, é um mundo que faz parte, já é realidade hoje, e a tendência é que isso vai ser cada vez maior. Tá? Querendo ou não, isso vai acontecer. Então a gente precisa também estar preparado para conversar no Zoom, para conversar na rede social, para conversar, se apresentar aqui no YouTube. Então a gente precisa estar preparado para usar a tecnologia, mas também não excessivamente, porque a gente também precisa se comunicar, então fazer essa comunicação no digital, certo? E aí, por fim, aqui o outro desafio é essa falta de oportunidade prática, né? A gente criar essas oportunidades aí, de desenvolver as habilidades, seja fazendo curso, seja se expondo de alguma forma, dando desafios que façam com que o jovem queira e pratique essas experiências.